Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente segue aqui com a nossa aula de termodinâmica metalúrgica 2, tá? Nossa última parte, a gente está vendo aqui a físico-química da desoxidação de aço, né? Do aço, né? Então a gente está vendo a primeira parte de analisar como que ocorre a desoxidação, desculpa, por um desoxidante somente, tá? Então na aula de hoje a gente vai estudar um pouco como que é o comportamento em desoxidação quando a gente usa o silício como desoxidante e como que é o comportamento quando a gente usa o manganês, tá? Então silício e manganês a gente vai estudar hoje, tá? Então, para começar estudando o silício, tá? Quando a gente faz desoxidação pelo silício, tá? Como que ela ocorre? Ela ocorre através da seguinte reação, né? A gente tem 2FeO mais o silício dissolvido no aço, né? Resultando em sílica, SiO2, e ferro. Assim que o silício remove o oxigênio, desculpa, dois ferros aqui, tá? Dois ferros. Assim que o silício remove o oxigênio do nosso banho, tá? Quando a gente tem um diagrama onde a gente tem a coexistência desses dois óxidos, vocês podem ver lá no apostila que tem disponível no site que eu forneci para vocês, a gente tem a formação das seguintes fases num diagrama, num sistema desse aqui, tá? A gente tem a formação da fase da tridimita, então a gente tem tridimita, a gente tem a formação também de faialita e por fim a gente tem a formação de wustita, tá? Isso aqui, quanto maior o teor de ferro, então o teor de ferro cresce para baixo, mais provável que a gente forme essas fases aqui. Então, wustita é FeO, a tridimita é uma alotropia da sílica e a faialita é um misto entre sílica e é um espinélio de silício e ferro, né? De sílica e wustita no caso, né? Então aqui a gente tem O3, Fs e O3, tá bom? Então é isso que a gente acaba formando quando, porque essa equação nos diz o que? Ela nos diz os compostos que formam, mas a gente tem que entender que esses compostos eles podem formar fases diferentes, né? E aqui eu estou mostrando as fases diferentes que eles formam, tá? Particularidade importante, o silício ele dissolve muito pouco no ferro, então boa parte do silício que eu adiciono ele acaba participando da reação de desoxidação. A gente vai ver que o manganês não é bem assim que as coisas funcionam. E aqui a gente vê um diagrama que mostra a solubilidade, né? O quanto a gente vai ter de oxigênio, desculpa, não é a solubilidade, o quanto a gente vai ter de oxigênio no equilíbrio, tá? Com a quantidade de silício adicionada no aço, tá? Então a gente, aliás, desculpa, com a quantidade de silício residual no aço. Então significa o quê? Quando eu tenho 0,5 de silício a 1550 graus, tá? Eu vou conseguir dissolver no máximo essa quantidade aqui de oxigênio, bastante reduzida, né? A gente vê aqui 1600 graus, conforme vai crescendo a temperatura, eu consigo dissolver, fazer coexistir mais oxigênio junto com silício no equilíbrio. Conforme eu baixo a temperatura, eu diminuo acentuadamente esse teor de oxigênio. Tá? Vocês vão ver depois que essa tendência também se observa no caso do manganês. Entretanto, como eu disse para vocês, o manganês acaba dissolvendo no ferro e acaba causando esse efeito de demandar mais manganês para uma desoxidação não tão acentuada quanto a do silício, entendeu? Então o silício de certa forma ele é mais poderoso para desoxidar, entretanto o manganês é mais benéfico na composição do aço, tá? Então aqui a gente consegue ver
que quanto mais baixa a temperatura, menor os teores de oxigênio, e quanto maior a quantidade de silício no aço, menor também os teores de oxigênio. Tá? Já observando como que as coisas acontecem no caso específico do manganês, tá? A gente vai ver a reação de desoxidação ocorrendo da seguinte maneira. Né? A gente vai ter, vou trocar de cor aqui, tá? A gente vai ter para o manganês a principal reação ocorrendo, sendo a reação do manganês, manganês dissolvido junto com o oxigênio dissolvido para formar, aí a gente tem a formação do manganês, do óxido de manganês, e ele pode ocorrer, ele vai para a escória, né? Mas ele pode se formar tanto no estado líquido ou no estado sólido. Vai depender do que? Da quantidade de manganês que eu tenho no aço, como vocês veem aqui, e da temperatura, evidentemente, né? Então, eu já vou fazer mais comentários sobre isso, né? A gente tem que voltar aqui. A gente forma, normalmente, o que se forma aqui são soluções sólidas, tá? Soluções sólidas de óxidos MnO e FeO. Significa o que? A gente forma óxido de manganês com ferro dissolvido dentro, substituindo, né, o manganês, e aí eventualmente, dependendo do teor, a gente forma óxido de ferro com bastante manganês dissolvido dentro. Tá? Então, se vocês olharem na apostila, um diagrama, vocês vão ver que o que a gente forma são basicamente dois óxidos diferentes, depende só do teor de MnO formado. Tá? E aí, aqui a gente tem uma explicação da função da quantidade de manganês, da quantidade de oxigênio em relação à quantidade de manganês presente no aço. Lembra que eu falei lá que dependia da quantidade em equilíbrio? Aqui a gente está mostrando para vocês qual que é a quantidade em equilíbrio para aquele cálculo da quantidade de desoxidante necessário. Tá? Então a gente tem aqui a formação de óxido líquido até em temperaturas de 1650 com essa concentração aqui de manganês, já em 1600 essa, e em 1550 essa concentração aqui é o limite onde eu consigo formar um óxido líquido. A partir do momento que eu adiciono mais manganês, eu começo a formar um óxido sólido, como eu mostrei aqui na equação para vocês. Né? Então aqui no caso a gente tem mais ou menos o mesmo comportamento, entretanto uma variação diferente. Enquanto a gente tem uma variação linear para o caso específico do silício, a gente adiciona silício e a gente linearmente decresce a quantidade aliás, a gente adiciona silício, não, a gente tem uma quantidade de silício no ferro, no equilíbrio. Conforme a gente aumenta essa quantidade de silício, isso é evidentemente resultado da maior adição do silício, né? Então a gente adiciona mais silício dissolve no metal, e aí a gente consegue promover maior desoxidação, e esse comportamento tem um comportamento linear de inclinação de reta negativo. Entretanto, quando acontece no caso do manganês, o comportamento já não é mais linear, é mais tendendo ao parabólico, né? Então a gente tem aqui uma maior adição de manganês, promove também, evidentemente, inclusive pela reação, né? Se vocês analisarem o equilíbrio, quanto mais reagente eu adiciono, mais eu tendo a formar produto, então mais eu tendo a desoxidar. Mais reagente eu adiciono aqui, mais eu tendo a desoxidar. Então aqui se observa a mesma coisa, a gente consegue ver que só a diferença é o comportamento, tá? Como eu recito isso praticamente como um mantra desde o início da disciplina, embora a gente não vá fazer cálculos intensos aqui,
vocês precisam entender comportamentos, tá? Então aqui mostra o comportamento do percentual de oxigênio dentro do aço, tá? Conforme eu dissolvo o manganês no aço. A gente vê aqui com 1,5% eu consigo a 1550 eu consigo reduzir a 0,025 mais ou menos, tá? Metade desse valor aqui, tá? Já no caso específico do silício eu consigo fazer essa redução, impor uma redução maior no valor, tá? Então o silício é mais poderoso, entretanto, vocês podem ver que aços ligados ao manganês têm maior usabilidade do que os ligados ao silício. Entretanto, se vocês olharem um catálogo de concentrações lá aliás, um catálogo de aços, vocês vão ver que sempre tem um pouquinho de silício e manganês. Não necessariamente eles são adicionados com o intuito de conferir propriedades à liga, e eventualmente eles são só produto do processo de desoxidação, então eles são restos de silício e restos de manganês do processo de desoxidação, tá bom? Então, na aula que vem a gente vai focar em falar um pouquinho sobre a desoxidação pelo alumínio, tá? A gente continua com aulas curtas aqui, tá? Nesse fim já inclusive para aliviar um pouco vocês. A disciplina de termodinâmica, tanto a 1 quanto a 2 são disciplinas pesadas, e a gente vai reduzindo a carga para que vocês consigam chegar no fim com uma nota ok, tá? Então a gente está aqui finalizando mais uma aula. A aula que vem a gente vai falar de desoxidação pelo alumínio, tá? E aí assim a gente vai progredindo nas aulas finais, tá bom? Então acho que o que eu tinha para falar era isso. Eu agradeço a todos pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me procurem nos canais que a gente tiver de solução de dúvida, tá? E acho que o que eu tinha para dizer era isso. Obrigado a todos pela atenção e até breve. Tchau, tchau.